Quando nós pensamos na arte de estudar direito processual civil para um concurso da magistratura trabalhista, nós temos que pensar claramente em sempre analisar o processo civil e fazermos mentalmente a comparação com o processo do trabalho. Às vezes, as questões de processo civil não estão só denominadas no item processo civil. Às vezes, as questões de processo civil também estão misturadas no processo trabalho, às vezes no constitucional, quando fala da atuação do Ministério Público. Portanto, eu vou esmiuçar aqui as características principais do processo civil. Na aula de recursos, no processo de trabalho, será feito um paralelo dos recursos do processo de trabalho, dos recursos no processo civil, e na aula de execução, também o professor Mauro vai fazer as análises comparativas da execução no processo de trabalho e a execução no processo civil. Hoje eu vou procurar passar para vocês a espinha dorsal do processo civil, os conceitos, os aspectos mais importantes do procedimento e do processo como um todo, e vamos pontuando com as semelhanças e diferenças com a nossa CLT e processo do trabalho, ok? Então, vamos lá. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente exigir, considerando-se válidos os que realizados de outro modo lhe preenchem a finalidade essencial. Então, no processo civil, a gente prestigia mais a finalidade do que a forma. Se o ato tiver uma forma pré-definida em lei e a gente fizer de forma contrária, você só vai considerar inválido esse ato quando a lei expressamente exigir. Enquanto o direito civil é bem formal, o direito processual civil é instrumental. Então, os fins justificam os meios. Se você fizer um ato de uma outra forma, mas alcançar o objetivo, então, ele será considerado válido. Os atos processuais são públicos, mas, todavia, tramitam em segredo de justiça os que exigem interesse público ou social, aqui os itens relacionados ao direito de família, os que constam dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, versam sobre arbitragem, inclusive carta arbitral. Aqui, esse artigo 189, inciso 3, é um tema bem interessante que se discutiu nas reuniões quando surgiu a LGPD, da importância da Lei de Proteção de Dados, a LGPD, dentro do direito processual civil e dentro do processo do trabalho, principalmente aqueles direitos constitucionais ligados à intimidade, que a Lei Geral de Proteção de Dados já intitulou como direitos sensíveis, são direitos sensíveis, são dados sensíveis. Nós temos como recomendação, inclusive do TST, procurarmos não colocamos mais nomes das partes, das testemunhas, colocamos só a primeira letra, anonimização, para que não haja violação do direito de intimidade. E uma preocupação muito grande também é a lista negra. As pessoas, os trabalhadores que têm processo contra a empresa X, quando eles vão se candidatar a um processo seletivo na empresa Y e consta o nome dele em listas da Justiça do Trabalho, ele já fica com uma grande dificuldade de se reincorporar no mercado de trabalho. Além da utilização de dados sensíveis, especialmente em processos que envolvam saúde, doença profissional. Num primeiro momento, se pensou em colocar tudo em segredo de justiça, os processos trabalhistas, mas essa ideia não vingou. Então, o que a gente tem colocado é sigilo, e quando são documentos ligados à saúde, à própria intimidade da pessoa, é conveniente que o próprio advogado já requeira, e já coloque no ícone do PJE de sigilo. Se não fez, nós, como
operadores do direito, os juízes já pedem para colocar em sigilo, para acesso apenas às partes. É uma espécie de segredo de justiça, mas não tão impactante como o segredo de justiça que está categorizado no CPC.